Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Saudações! Hoje estamos a falar, ou neste ensinamento estaremos a falar acerca dos apóstolos nos dias atuais. Apóstolos nos dias de hoje, né? Antes de falarmos muita coisa, talvez seria bom começar dizendo que os apóstolos são pessoas que fornecem visão de expansão do reino, né? Nós temos, mais tarde, vamos estar a ver a definição de um apóstolo, mas já vamos logo entendendo que os apóstolos, eles têm essa visão de expandir o reino. Eles estão mais focados nesta expansão do reino de Deus. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 16, Paulo, sem Deus sequer ter falado alguma coisa especial, mas por ele entender a necessidade de expansão do reino, ele foi a locais voluntariamente, sem uma chamada especial da parte de Deus, mas ele se movimentava e ia para esses lugares para poder alcançar mais alguém para o reino de Deus. Então, o apóstolo é alguém que tem a visão sempre de expandir. E não só tem, mas ele é capaz de dar essa visão aos outros para que a obra de Deus possa ser expandida, né? Então, a questão da expansão, não é? A influência do apóstolo traz ênfase na capacitação dos santos e envio deles para a colheita. Nós olhamos na Bíblia e vemos que Paulo capacitou a Timóteo, encontrou Timóteo em Atos também 16, encontrou Timóteo num estágio. Ele já era um bom discípulo, conhecido, mas ele pega nele, instrui ele na palavra do Senhor, instrui ele na sabedoria do Senhor, e depois disso ele manda Timóteo, manda ele para ficar em Éfeso. Noutra ocasião vemos ele mandando Tito para ficar em Crete. Então há esse ênfase no apóstolo de treinar as pessoas e também ajudar a direcionar elas para estarem em certas áreas não é? Certas áreas geográficas onde eles vão poder trabalhar na seara do Senhor, né? Tem gente, infelizmente, que não colabora muito, mas devia ser assim, não é? Devia haver Timóteos e Titos que vão aceitar ser enviados para certos lugares para trabalharem na seara do Senhor. Nós vemos Paulo a dizer que eu hei de enviar Tito para que venha, enviar Timóteo para que venha. Então, há um trabalho apostólico que Paulo fazia de tal maneira que ele podia enviar pessoa para cá, enviar pessoa para lá, enviar pessoa para lá. Estamos a usar muito a palavra enviar e já estaremos entendendo por que é importante esta palavra dentro da conversa a respeito dos apóstolos. Em outro lugar, nós precisamos saber que os apóstolos são pessoas que procuram estabelecer fundamentos firmes. O apóstolo, ele tem desejo de ver a igreja crescer de maneira saudável e permanente. Ele não está interessado só em que a igreja exista, exista por algum tempo. Eles têm desejo de ver a igreja existindo de maneira permanentemente. Apóstolos são construtores, são edificadores, são arquitetos. É isso que eles são. Então, eles trabalham para garantir uma pessoa que constrói, que sabe construir bem, vai ser sempre focado no fundamento, no estabelecimento de uma boa fundação, de um bom fundamento. Eu, de profissão, sou engenheiro civil e entendo com alguma precisão, não é, cientificamente, que há necessidade realmente de que uma fundação seja boa para que o edifício que vem sobre a fundação também seja um bom
edifício. Então, nas coisas do Senhor também, é muito importante que haja uma boa fundação sobre a qual edificamos. E o apóstolo, ele carrega esta graça para colocar bons fundamentos. Há vezes que nós, quando falamos de denominações, falamos de igrejas que são geralmente lideradas por líderes apostólicos, eles começam uma obra, estabelecem as maneiras, as doutrinas de Cristo e como as coisas vão ser feitas. Quando tu sais de uma igreja, mesmo que saia de um país para outro, ou de uma ponta de um país para outra ponta, quando você chega lá, você encontra características similares, encontra padrões, encontra ordem que foi estabelecida pelos apóstolos. Então, eles são edificadores, construtores, arquitetos, pessoas organizadas, visionários. Esta é a graça, as graças, os dons que Deus tem colocado naqueles que têm um trabalho apostólico. Há redes de igreja, denominações, há ministérios um bocadinho que incorporam várias áreas, até mesmo geográficas, não é? Então, eles lançam fundamentos sólidos. Eles lançam fundamentos sólidos, eles lançam bons estabelecimentos para que se possa construir outras coisas. Como é que eles lançam esses fundamentos? Através de doutrinas. Doutrinas precisas, doutrinas certas, a doutrina de Cristo. Paulo diz que ele, como um sábio construtor, sábio arquiteto, estabeleceu o fundamento que se chama Jesus Cristo. Primeiro colocou o fundamento chamado Jesus Cristo, depois de colocar esse fundamento, ele diz que cada um edifique como ele achar certo e depois cada um vai ter sua recompensa de acordo com aquilo que ele coloca sobre o fundamento. Então, como apóstolo, Paulo em Coríntio coloca os fundamentos de Jesus Cristo. Então, também temos aqui um exemplo de Paulo e Barnabé. Eles vão a Antioquia e lá na Antioquia eles ficaram um ano apenas ensinando. Podemos encontrar isso em Atos 11, 25 a 26. Atos 11, 25 a 26. Estão lá durante um ano só a ensinar. Por que faziam isso? Estavam a colocar fundamento sólido, fundamento de ensinamento, da maneira que Deus gostaria. E o que acontece com a Antioquia? Mais tarde nós vemos que a Antioquia se torna não só uma igreja forte, mas se torna uma base para que muitos outros apóstolos ou muitas outras missões vieram a iniciar a partir dali da Antioquia. Mas é um lugar onde o apóstolo Paulo e Barnabé, quando chegaram, ficaram um ano só ensinando as pessoas. Ok? Então, a igreja primitiva era uma igreja com muita influência apostólica. Não? Eles funcionavam assim. Alguns centros apostólicos, Jerusalém foi um centro apostólico. Não é? Saíram de lá pessoas como Filipe, para vários sítios, construindo a igreja de Deus. Então, mas eles sempre, os apóstolos, têm interesse de fazer as coisas básicas, estarem firmes e sólidas para a glória de Deus. E o momento uma parte que eu acho que é importante para nós e é uma bênção entendermos. O que significa apóstolo? Quer dizer apóstolo? A palavra apóstolo já começa a ser usada mesmo durante a vida de Jesus Cristo. Ele fala com os seus discípulos, tudo bem que aqui era depois da sua ressurreição, mas antes de morte e ressurreição dele, ele já havia enviado os seus discípulos como apóstolos. A Bíblia nos diz no livro de Lucas 9, Mateus 10, que foram enviados como apóstolos. Não é? E claro, Lucas 10 também. Então, diz em João 20, 21 a 22, paz seja com vocês, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Neste versículo, a palavra enviar é a palavra grega apostelo. Apostelo é a palavra que é usada. Essa palavra apostelo é um verbo, ok? É um verbo equivalente ao substantivo apostolos, né? Que significa, claro, apóstolo. Então, aqui Jesus dizia, como eu fui apostolado, também vos apostolo. Como eu servi
de apóstolo, vocês também sirvam de apóstolo. O que era apóstolo no versículo diz o que é enviar. Um apóstolo é alguém enviado. Jesus foi enviado por Deus, pelo Pai, não é? Para aqui na terra. E ele diz, eu também vos envio. A palavra enviar é a palavra apostolar, né? Estamos a converter o substantivo num verbo. Apostolar. Eu nunca ouvi esse verbo, mas estamos a ver que no grego existe o verbo apostolar. Amém? Português, claro, é o verbo enviar. Então, Jesus enviou os apóstolos como ele também foi enviado pelo Pai. Ele, Jesus, enviou a eles para continuarem a obra de Deus. A outra coisa que é importante entender é que nos tempos da Bíblia, nos tempos do Novo Testamento, estava em domínio, estava em máximo império romano. Então os romanos controlavam a cultura, era bastante influenciada pelos romanos. Então, e a palavra apóstolo, né, é uma palavra que era usada, era um termo, na verdade, militar. Era um termo que quando alguém falasse apóstolo, a conotação que era percebida de imediato era aquilo que era percebido de imediato tinha conotações militares. Era um termo que era usado para referir aos militares, não é? Quando se falava de apóstolo, as pessoas pensavam logo envio de uma frota militar ou envio de cônsules com um exército ou uma expedição, não é? Então Jesus e os outros autores do Novo Testamento, quando pensassem nessa palavra, eles, na cultura em que viviam, pensavam que este termo tinha também a ver com aspectos militares. Então, certamente aqui, por exemplo, quando Paulo disse que Jesus era apóstolo, que confessamos em Hebreus 3:1, ele olhava, enxergava além do contexto religioso e fazia referência à cultura da época. Ao falar sobre ser apóstolo, evoca uma imagem, não é? Uma imagem de uma frota saindo de Roma para conquistar terras. E isso é o que acontece no reino de Deus. Os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo, são enviados pelo Senhor Jesus. Eu oro que Ele envie a ti também para vários sítios para conquistar territórios para Jesus, não é? A Bíblia diz, nós oramos e dizemos, Pai nosso que está no céu, seja santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha o teu reino. O vir do reino de Deus é o reino se expandir para vários lugares geográficos, para várias áreas da sociedade. É a apostolação, não é, do reino de Deus. Então os apóstolos são enviados para estes lugares para servirem a Deus. Por exemplo, quando o apóstolo grande enviava um grupo, um exército para fazer algum trabalho em algum sítio, aquela missão era chamada pelos gregos de uma missão apostólica. Então, a palavra apóstolo sempre tem a ver com envio. Por isso que os apóstolos têm esse coração de expansão, têm esse coração de conquista, têm esse coração de alcançar mais e mais para o reino de Deus, não é? Um apóstolo é isso por definição. Podemos encontrar isso em Mateus 9:35, 10:2, 9:10, 10:1, como eu havia mencionado. Vou repetir aqui para a tua referência. Mateus 9:35, Mateus 10:2, Lucas 10:1 e Lucas 9:1. Amém? Então, os apóstolos também, eles parecem ter uma maior consciência e profundidade na questão de oração e batalha espiritual. Claro, o termo já é um termo militar, é um termo de guerra, um termo de luta. Daí que nós vemos, por exemplo, os apóstolos, Paulo falando várias vezes a exortar que combatêssemos o bom combate. Vemos Pedro, por exemplo, a dizer que devemos defender a nossa fé, defender o evangelho, não é? Por quê? Porque eles, como apóstolos, tinham essa visão de combate, essa visão de exército acerca da obra de Deus, não é? E vemos Paulo também a ensinar os irmãos como fazer a batalha espiritual, não é? E é importante dizer que no Novo Testamento nós temos muito mais
que apenas os 12 apóstolos, não é? Alguns creem que só existem os 12 apóstolos originais, mas isso não é verdade. Primeiro porque em Atos, capítulo 1, de 23 a 26, vemos que Matias é recebido para ser um dos apóstolos com os outros apóstolos 11, né? Fora a Judas, não é? Em capítulo 14 de Atos, a Bíblia chama apóstolo Paulo e Barnabé. Diz que usa o termo os apóstolos, Paulo e Barnabé, no plural. Significa que Paulo era apóstolo, Barnabé também era apóstolo. Não foi só Paulo, os dois eram apóstolos. No capítulo 1 de Tessalonicenses, diz que a carta aos Tessalonicenses foi escrita por Paulo, Silas e Timóteo. Mais tarde, no capítulo de número 2, versículo 6, ele usa esse termo. Diz, embora nós como apóstolos. Veja, quem são os autores? Paulo, Silas, Timóteo. E depois, mais tarde, ele diz, nós como apóstolos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os autores, Paulo, Silas e Timóteo, eram apóstolos. Então, depois também temos o exemplo aqui de Tiago. Em Gálatas 1:9, Paulo diz que eu não vi nenhum outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, não é o Tiago que andava com Jesus, não é? A família de Jesus, toda ela rejeitava a Jesus. Então, Tiago, irmão de Jesus, foi um outro apóstolo que foi enviado. Então, não são só aqueles 12 apóstolos originais, houveram vários outros apóstolos e ainda há outros apóstolos hoje. Também porque Jesus disse que estes dons só cessariam quando a perfeição viesse. E pelo que eu sei, ainda não cessou a perfeição. E entendendo o significado de ser apóstolo, entendemos que muita gente que tem sido enviada está sendo apostolada. Então, ainda temos apóstolos nos dias de hoje. Então, temos Andrônico, Júnia, que são chamados de apóstolos em Romanos 16. Então, temos vários apóstolos na palavra de Deus, né? E tem algo que nós chamamos de redes apostólicas. Já falamos mais cedo da rede de Antioquia. A Antioquia se tornou uma rede, um centro da rede apostólica que foi trabalhada pelo apóstolo Paulo e Barnabé no princípio. A partir dali, o Espírito Santo enviou Paulo e enviou Barnabé para as nações, para as outras nações gentias que existiam. Quando eles terminaram a sua primeira viagem, a Bíblia diz que eles voltaram, Atos 14, 27, voltaram para Antioquia e contaram aos discípulos aquilo que eles haviam feito lá nos lugares onde eles haviam sido enviados pelo Espírito Santo e pelos irmãos. E nós queremos dizer aqui que os apóstolos têm foco de treinar pessoas. Eles, como neste trabalho de redes apostólicas, eles sempre procuram treinar pessoas. O apóstolo entende profundamente que a chave do crescimento é o treinamento. Então, eles procuram sempre treinar as pessoas, focam-se em treinar, como Paulo falou a Timóteo, que ele devia, aquilo que ele ouviu, também partilhar com aqueles que seriam fiéis para também treinarem aos outros. Então, esse treinamento é chave do crescimento e o apóstolo sabe disso. Então, Paulo treinou e gerou vários cristãos. Nós vemos ele mencionando tanta gente que servia com ele. Alguns parecem que ter servido debaixo dele, debaixo do ensinamento dele. Então, ele criava redes apostólicas que se tornaram úteis. Outro termo é o termo equipes apostólicas. As equipes apostólicas são equipes com as quais se faziam as missões. Saía-se para uma missão com uma equipe apostólica, com um grupo de pessoas que fossem ajudar no trabalho apostólico. Numa equipe apostólica, nós podemos entender que mesmo Jesus, ele havia escolhido uma equipe apostólica. Os seus 12 discípulos faziam parte da equipe apostólica do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos entender aqui
que temos Lucas, que fazia parte. Em Atos 16, ele de repente fala na primeira pessoa do plural, diz que nós, que significa que Lucas também estava nas equipes que iam com o apóstolo Paulo para fazerem esses trabalhos que são importantes, que eram importantes que fossem feitos pelos apóstolos. Uma coisa que é importante esclarecer é que existem equipes apostólicas e equipe de apóstolos. São duas coisas diferentes. A equipe apostólica, a equipe de apóstolos, não é? Seria uma equipe que tinha apenas apóstolos. Só um grupo de apóstolos saindo para fazer o trabalho. Mas agora, uma equipe apostólica é uma equipe que tem apóstolos e também tem pessoas que não são apóstolos para fazerem o mesmo trabalho para a glória de Deus. Então, precisamos de pessoas que tenham outros tipos de dons, não os mesmos tipos de dons numa equipe apostólica. Claro, com um outro apóstolo a fazerem um trabalho. Porque vemos que Paulo estava com Silas, Silas era apóstolo. Estava com Timóteo, Timóteo era apóstolo. Mas também estavam com outras pessoas que não eram apóstolos. Quando lemos em Atos capítulo 13, nós encontramos um grupo de pessoas que estavam a trabalhar juntas, a orar juntas, que nenhum deles, para ser sincero, era apóstolo. Alguns eram profetas, outros doutores. Então, a mistura dos dons ministeriais, dons do Espírito, nos ajudam a cumprirmos a comissão do nosso Senhor Jesus Cristo com maior eficácia. Não é? Então, apóstolos também têm um foco de levantar os 5 ministérios. Eles estão bastante interessados em ajudar as pessoas a se tornarem parte do ministério quíntuplo do Senhor Jesus. Eles estão focados no treinamento, na expansão e sempre querem ver pessoas também se tornando pessoas do ministério quíntuplo. Por exemplo, nós vemos que Timóteo era alguém que ele próprio, quando é encontrado pelo apóstolo Paulo, a Bíblia só diz que era um discípulo, mas mais tarde, como vimos agora, ele se tornou um apóstolo. Então, Paulo tinha interesse em treinar apóstolos. Eu hoje sou pastor e sou fruto do trabalho meu primeiro pastor em Moçambique, que é, obviamente, um apóstolo, entre outras coisas. E aquilo que ele fez ajudou com que eu também me tornasse apóstolo. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pastor nasce enquanto já é. É através do ministério de outras pessoas que nós vamos crescendo e nos tornamos esses 5 ministérios. Que Deus possa nos ajudar até aí. Então, outra coisa acerca dos apóstolos é que eles são pioneiros de novas estratégias. Eles estão sempre a criar de uma maneira nova, fazer mais uma coisa que não era feita até aqui. Por quê? Porque eles têm alta tolerância a risco. Diferente da maior parte da igreja. A maior parte da igreja está sempre a se cuidar, para não ter problema, para não ter isso. Mas os apóstolos toleram risco. Eles fazem qualquer coisa. São capazes de tolerar o risco. Não é? Então, eles são pioneiros, são criadores, fazem coisas novas que vão agradar a Deus. E os apóstolos também têm uma fé para finanças extraordinária. Trabalho de Deus, expansão requer finanças. O apóstolo não tem medo de fazer coisas que às vezes até estão fora do seu alcance financeiro, mas ele vai fazer porque ele é alguém que tem uma fé para finanças além do normal, disposição para arriscar financeiramente além do comum. Esse vai ser o apóstolo. Nós temos aqui algumas coisas que podem nos ajudar a saber, alguns marcos do apóstolo. Temos aqui, por exemplo, que eles possuem e liberam filhos espirituais. Uma lista rápida que eu vou ler. Eles caminham no sobrenatural com perseverança e humildade. Podemos ver isso em 1 Coríntios 12:12, né? Marcos do meu apostolado. Né? Eles ensinam e estabelecem autoridades, vão colocando outras autoridades em lugares diferentes. Apóstolos pregam com ousadia, não tem medo de ninguém, podem ser espancados, não sei o que, eles vão continuar a pregar. Né? Eles têm graça para plantar e supervisionar igrejas. São capazes de plantar uma igreja, também são capazes de cuidar de uma igreja, ainda que à distância. Né? Novas pessoas vão ser trazidas ao reino como resultado do seu ministério.
não tem apóstolo que não tem pessoas. Ele disse, vocês são o selo do meu apostolado. Não tem como ser apóstolo e não ter pessoas envolvidas. Então, o apóstolo tem esse marco de ganhar pessoas, adicionar pessoas para o reino. Que temos aqui também. Novos, eles têm capacidade, as pessoas, especialmente líderes, os seguem voluntariamente. Quando você encontra um apóstolo, nós temos aqui na nossa família um apóstolo que eu conheço, um apóstolo chamado Simon, que qualquer líder se sente à vontade a seguir a ele. Né? Então, é muito bom quando temos apóstolos, as pessoas lhes seguem com muita facilidade, líderes seguem a eles com facilidade. É graça para atrair outros líderes, é uma graça apostólica. Tem capacidade de transmitir e despertar dons espirituais no outro. Você está debaixo dele, eles vão despertar dons ali, acolá nas outras pessoas. É marco do apóstolo. São pioneiros que buscam continuamente maneiras criativas de expandir o reino, já falamos, são pioneiros, não é? Têm impulso para finalizar as coisas, querem terminar, estabelecem ordem na igreja com ensino e autoridade. Não, aquilo que eles não é coisas assim como se fossem pipocas, tem que ser coisa firme que o apóstolo quer fazer, não é? Tem impulso para finalizar as coisas, com sua autoridade traz estabilidade para as igrejas. A autoridade apostólica ajuda a prevenir divisões na igreja. Quando os apóstolos estão a funcionar no seu máximo, vão haver menos divisões na igreja, porque eles usam da sua autoridade espiritual para estabelecer conexões dentro do corpo. Como falamos num dos ensinamentos passados, eles unem os líderes de capacitação e líderes governamentais. Né? Então, reúnem igrejas em unidade para desarmar os inimigos de suas fortalezas. Unem várias igrejas de lá, daqui, eles são capazes de unir para que a igreja seja mais fortalecida, estabelecem novas frentes de avanço, conduzem a igreja fortemente em batalhas espirituais para romper o domínio do diabo. Havendo situações que prevalecem, insistem. Os apóstolos, eles têm uma energia espiritual que vai lhes ajudar a romper barreiras espirituais. Então, tem um coração voltado para discipular as nações. Não só uma zona, um bairro, mas as nações do mundo, eles querem discipular conforme o mandamento do Senhor Jesus. Geralmente não perdem tempo com discussões doutrinárias, não vão gastar tempo com isso. Eles se concentram na imagem grande, aquilo que os que falam inglês dizem big picture. Eles vão focar-se na imagem maior. Louvado seja Deus. Então, conseguem fazer avaliações realistas e trazer confronto quando necessário. Okay? Não são gente de ânimo leve. É gente de força de espírito, força de coração, capaz de falar com quem eles precisarem quando for necessário. Eles identificam e desenvolvem em outros os 5 dons ministeriais, já falamos. Eles têm autoridade reconhecida para estabelecer doutrina. Eles são reformadores, chamando a igreja para o padrão de Deus, trazem a correção quando as pessoas se desviam do caminho. Muita autoridade que Deus concede a estas pessoas para fazer o trabalho de Deus. Então, finalmente, compreendem a necessidade das pessoas que mantenham a expansão do reino de Jesus Cristo. Então, isto são alguns dos marcos, algumas das qualidades que quando você vê em alguém, você percebe que está diante de um apóstolo. Será que essas qualidades são qualidades que nós não vemos nos dias de hoje em algumas pessoas? Certamente que tem gente que tem essas qualidades, tem essa maneira de funcionar, e isso é expressão do dom apostólico na vida destas pessoas. Por favor, permita que Deus possa lhe abençoar poderosamente e tremendamente. Em nome do Senhor Jesus, nos vemos no próximo ensinamento. Obrigado.